barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu que o lhe afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graça, Senhor, por essa oportunidade. Te dou graça pela vida dos meus irmãos em Cristo, pelo privilégio de poder pensar, compartilhar da tua palavra com eles, Senhor. Prepara-nos uma mesa, Senhor, diante de nós, farta, das quais nós possamos nos alimentar, Senhor. E esse alimento principal seja o Senhor, seja a tua palavra, pão vivo que desceu do céu. Prepara os nossos corações, aquieta a nossa alma, Senhor, para que possamos fixar os nossos ouvidos aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. E que tudo seja para a glória do teu nome. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Esse é um texto conhecido de todos nós, texto de escola bíblica dominical, que fala sobre a pesca maravilhosa. Jesus, ele estava numa praia, junto ao lago de Genezaré. A gente vai ver isso nos primeiros versículos. Que também é conhecido como mar ou lago de Tiberíades, e também conhecido como mar da Galileia. Quando você lê lá na sua Bíblia, lago de Genezaré, Tiberíades ou mar da Galileia é o mesmo. Amém? E aqui o texto nos diz que ele está ali próximo a esse mar da Galileia. E é interessante a gente observar essa questão do mar, porque é um mar de água doce, né? E aí mar geralmente é de água salgada, não é isso? Só que esse lago, por ser um lago gigantesco, né, que chegava a ponto de, ao seu comprimento, quase 20 quilômetros de comprimento, por quase 15 de largura, haviam pontos no lago que chegava a quase 50 metros de profundidade. Então era um lago gigantesco, e que foi conhecido, né, pela história, na época de Jesus, reconhecido como um mar de água doce, né? Provavelmente o único mar de água doce do mundo é o mar da Galileia, né? Ou o lago de Genezaré, ou o lago de Tiberíades. Amém? Então Jesus está nesse ambiente, e ele vai ali, e junto com ele tem uma multidão, tem ou não tem? Gente de todo lado. Onde Jesus vai, as pessoas estão atrás, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir os seus conselhos. É interessante a gente observar que esse é um ambiente religioso, né, da qual Jesus está inserido, que é um ambiente muito pobre. Apesar de Israel ser o centro da religiosidade no mundo, nesse exato momento a religiosidade judaica era uma religião muito pobre, superficial, muito desumana, muito terrível. Então as pessoas, quando viam Jesus e ouviu as suas palavras pela primeira vez, viu uma luz no fim do túnel. Pensou: meu Deus, esse camarada é algo que nós esperamos a vida inteira, nós temos que segui-lo. Então onde Jesus estava havia uma multidão carente, sedenta,
para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus ele olha para aquela multidão e vê a necessidade daquele povo em estar ouvindo algo sobre Deus. E aí ele encontra alguns personagens. O que ele encontra? Ele encontra Simão, que nós conhecemos na Bíblia como Pedro. Simão é Pedro, amém? Geralmente aqui, no contexto, né, da vida de Jesus aqui, Simão é Pedro. Então Jesus encontra Pedro, depois encontra também o seu irmão. Quem é o irmão de Pedro? André, é o irmão de Pedro, também faz parte aqui. Ele não está aqui, né, explicitamente, mas ele está aqui com certeza, porque ele também faz parte desse todo esse processo da pescaria aqui. Então tem o irmão de Pedro, que é André. Também tem os dois amigos de Pedro e André, que também são irmãos, que nós aprendemos aqui na quarta-feira, que quem era? Tiago e João. Tiago era o irmão mais velho de João, que faziam uma sociedade com André e com Pedro. Então eles tinham uma pequena, como é que eu posso dizer? Uma empresa, uma pequena empresa de pescaria. E Jesus encontra esses personagens e eles estão lavando as redes. Por que eles estão lavando as redes? Porque aquilo ali provavelmente era o período da manhã, estava começando o dia. E Jesus ele chega naquele ambiente onde está Pedro, André, João e Tiago lavando as redes. Por quê? Porque geralmente as pescarias daquela época, pesca de rede, eram feitas durante a madrugada, as vigílias, né, do relógio de Israel, as vigílias da noite, nas madrugadas. Então eles trabalharam toda a madrugada. E ali não apanharam nada, estava todo mundo frustrado, cansado. Pensa num trabalho exaustivo, pensa num trabalho cansativo. Eu começo a imaginar a grossura do braço de Pedro. Pedro é um camarada, igual Moisés, assim, ó, forte. Olha o músculo do homem. Por isso que ele usa essas camisinhas apertadinhas, que se eu usar é uma misericórdia, mas ele pode. E eu imagino que Pedro também podia, porque imagina o braço de Pedro, de André, de João, de Tiago, daqueles caras que mexiam com pescaria. Imagina o exercício, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, o tempo todo. Meu, esses caras eram caras malhados, que tinham um físico terrível. E eles estavam na beira da praia, frustrados, cansados, pelo momento exaustivo, pela a pescaria que foi uma tragédia. Então eles estão ali tristes, lavando as redes. Chega Jesus naquele ambiente e chama Pedro e fala: Pedro, eu preciso de um barco emprestado, me empresta seu barco. E aí Jesus entra junto com Pedro dentro de um barco. Aí Jesus fala assim: eu quero que você afaste um pouco da praia, porque eu quero avistar todo mundo, eu quero olhar nos olhos das pessoas. Porque eu fico imaginando assim, a praia poderia ser um ambiente de Jesus ministrar a sua palavra, poderia, mas de repente ele teria dificuldade de olhar os olhos das pessoas, de ver a reação que elas tinham ao ouvir a palavra. Então Jesus ele usa de uma estratégia, ele pega o barco, afasta um pouco da praia e ele senta no barco, né? E Pedro está ali cansado, abrindo a boca, né? Trabalhou a noite inteira, frustrado, triste, mas está ali. E Jesus está olhando para aquela multidão que está na praia, sedenta e faminta para ouvir o evangelho. E aí Jesus está olhando o olho no rosto das pessoas e está falando de Deus, está falando do reino, está falando do evangelho, está falando de Deus e as pessoas, a reação dos olhos das pessoas em ouvir essa mensagem. Então Jesus prega todo um sermão ali no barco, naquele ponto estratégico. Depois Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, agora é o seguinte, vamos pescar. Você imagina, né? O cara pescou a noite inteira, cansado, abatido. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, agora vamos pescar. Só que você vai lançar a rede e vai jogar lá naquelas águas mais profundas. O que você necessita está lá. Aí Pedro fala: Senhor, trabalhei a noite inteira, eu estou cansado. Mas se o Senhor está pedindo, eu vou jogar lá. Não era o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Pedro já teve outros encontros com Jesus, já sabia quem era Jesus. Ele já havia experimentado aquelas palavras que tocam, que falam ao coração. Então Pedro falou: Senhor, então eu vou lançar. Aí quando Pedro lança a rede nas águas mais profundas, o que acontece? E quando ele puxa aquelas redes, ela vem cheia de peixes, muitos peixes, tanto peixe que aquela rede nunca viu tanto peixe na sua vida, a ponto de romper as redes. E aí o que Pedro faz? Quando ele vê aquele monte de peixe, aqueles peixes querendo escapar, e ele está puxando, ele não dá conta, que é peixe demais, e aí ele faz sinal para a praia, e chama quem? Tiago e João: vem me ajudar, porque hoje é benção, a rede está cheia, vem me ajudar. E aí o outro barco, os camaradas pulam dentro do barco e vai de encontro a Pedro, chega lá
e eles abraçam aquela rede e enchem os 2 barcos de peixe. E quando os 2 barcos estão lotados de peixe, a Bíblia chega ao ponto de dizer que eles estão quase afundando, eles chegam diante da praia. Quando chega diante da praia, vem Jesus ao encontro de Pedro de novo, e Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Você vê com constrangimento, né? Quando os nossos pecados são aflorados, quando nós conseguimos olhar para dentro de nós, quando nós olhamos para a nossa podridão do nosso coração, quando olhamos para a nossa mente, que quantas vezes a nossa mente viaja em tantos mundos, né, horríveis e horrendos, quando a gente consegue olhar para dentro de nós e quando a gente olha para Jesus, há um constrangimento. Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. E aí a gente vai ver alguma coisa a respeito disso. E aí quando Jesus chega diante de Pedro, fala assim: Pedro, é o seguinte, você não vai mais pescar peixe. Você vai ser pescador de homens a partir de agora. E aí depois disso, né, Pedro tem que tomar uma decisão. André tem que tomar uma decisão. Tiago tem que tomar uma decisão. João tem que tomar uma decisão. E qual a decisão? Seguir Jesus. Porque para ser pescador de homens, para atrair pessoas, para influenciar pessoas, eles têm que seguir Jesus. E para seguir Jesus tem que deixar o que para trás? 2 barcos, no mínimo 2 barcos cheios de peixes. Teve que deixar os 2 barcos cheios de peixe, teve que deixar a família, teve que deixar a empresa, teve que deixar a cidade que tanto amava, teve que deixar a profissão que tanto amavam, com certeza. Então Pedro olha para aqueles 2 barcos de peixe e olha para Jesus. Os 2 barcos de peixe e olha para Jesus e tem que tomar uma decisão. Graças a Deus ele escolheu Jesus. E hoje nós podemos falar isso, né? Porque se Pedro escolhesse os barcos, talvez nós estaríamos falando de José, de Maria, de Filipe, de outras pessoas, menos de Pedro. Mas graças ao Senhor que Pedro fez a melhor escolha. Amém? E eu acredito que foram as nossas escolhas também. Amém? A última vez que eu preguei esse sermão foi lá em Goiânia. E aí eu disse para as pessoas que estavam diante de mim, eu disse o seguinte: vamos pescar? E eu quero dizer para vocês também: vamos pescar? Vire para o seu irmão. Você pode, vire para o seu irmão e diga para ele assim: vamos pescar? Eu sei que você não está estressado, né? Como diz aquela música, né? Está nervoso? Vai pescar, né? Eu sei que você não está nervoso. Mas vamos pescar. Vamos pensar algumas coisas aqui nesse texto que eu tenho certeza que falará ao nosso coração. Amém? E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é o versículo 1, que diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré. Por que as pessoas estavam apertando umas às outras? Por quê? Porque elas queriam estar perto de quem? De Jesus. Olha que coisa, eu estava dizendo no princípio, havia um vazio interior no que diz respeito à vida religiosa no meio daquele povo. Em Jerusalém existia o templo, a maior de todas as espiritualidades expressadas na vida de uma nação estava em Israel. Israel tinha sacerdote, Israel tinha sumos sacerdotes, Israel tinha todos os rituais que, entre aspas, levassem a Deus. Tinha os homens mais conhecidos acerca da lei, tinha os professores, os mestres, os anciãos. O templo, que se tivesse construído hoje, seria sem dúvida uma das 7 maravilhas do mundo. Um orgulho, uma glória para aquela nação. Mas ao contrário de tudo isso, havia em Israel uma espiritualidade raquítica. Havia uma desumanidade terrível. Havia uma hipocrisia religiosa muito grande na vida daquele povo. Havia um povo sedento e faminto, e qualquer fagulha de Deus na vida daquele povo era algo maravilhoso. Qualquer luz que pudesse brilhar naquela escuridão espiritual seria de extrema importância. Qualquer pão, né, ou pedaço de pão que caísse, serviria de banquete para aquele povo que estava vivendo aquela miséria espiritual. Aquele caos espiritual que aquele povo estava enfrentando. Quando eles viram Jesus, as palavras de Jesus, como diz o próprio apóstolo Pedro lá na frente, ele vai dizer o seguinte: quando ele é convidado a se retirar, ele vai falar assim: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna?
Pedro dizia, eu não tenho para onde ir, não tem ninguém aqui ao meu redor, próximo de mim, que tem palavras tão doces e maravilhosas que falam o meu coração. Eu não tenho mais, estou cativo a essas palavras. Como diz aquela história, Jesus está no caminho de Emaús, eles param para uma refeição, Jesus parte o pão e vai embora. Quando eles percebem que era Jesus, um vira para o outro e fala assim, por isso que o nosso coração se ardia quando ele falava a nós. Olha que coisa! Eu fico imaginando aquele caos espiritual que aquelas pessoas enfrentaram quando olharam para Jesus. E quando aquele Jesus abriu a sua boca e começou a falar as palavras de Deus, as pessoas eram cativadas. E todo mundo começava a apertar umas às outras, porque o intuito era estar mais próximo desse homem. Quem não quer estar próximo desse homem? Quem não quer ouvir, né, as palavras desse homem? Quem não quer apertar umas às outras no bom sentido? Para poder estar próximo dele. Porque estar próximo de Jesus significa estar próximo do Deus de Israel. Naquele contexto religioso. Então isso é muito maravilhoso a gente pensar e trazer para o nosso tempo, né? Quisera Deus que tivéssemos essa fome e essa sede espiritual de poder estar sempre querendo estar perto de Jesus. Você acha que a nossa realidade espiritual é diferente daquele povo daquela época? Você acha? Você acha que nós estamos vivendo um mover de avivamento espiritual nesse tempo? Não. Negativamente não. Nós estamos vivendo um tempo de caos espiritual, de muita falsidade, de muita hipocrisia. Nós estamos vivendo um período de trevas espirituais. É só nós ligarmos a televisão, a gente vai ter nojo daquilo que a gente vê na TV. É um estelionato na cara dura. As pessoas estão preocupadas, não é com você, não é com a sua vida, não é com a sua alma, é com o seu dinheiro. As pessoas estão preocupadas com o número que vão encher os templos. Uma espiritualidade raquítica, nojenta, triste, que nós estamos vivendo nesse tempo. Isso deveria causar em nós, ao contrário do que está causando muitas vezes, mas deveria causar em nós no mesmo exemplo que causava naquele povo. Um tempo de treva espiritual. Muitas pessoas seguiam Jesus porque estavam desesperadamente famintas por alguma coisa de Deus. E esse tempo caótico e frio espiritualmente falando, deva nascer em nós também o mesmo sentimento que houve naquele povo. Desejo desesperado de poder estar apertando uns aos outros, porque eu quero estar mais próximo de Jesus e eu quero ouvir a sua palavra. Quisera Deus tivéssemos ambiente assim. E eu louvo a Deus por nós aqui. Eu louvo a Deus por você parar 1 hora e ouvir a palavra de Deus, sem levantar para tomar água, a não ser por necessidade, é claro, se levantar para ir embora, ou porque olha no relógio, porque quer ir embora. Graças ao Senhor pela vida de vocês que sentam aí, que param para ouvir a palavra de Deus. E eu percebo na vida de muitos de nós um desejo desesperado por conhecer Jesus mais e mais. Amém, irmãos? E o resultado de quem dá os ouvidos para ouvir a voz de Deus é um resultado glorioso e maravilhoso, que se nós soubéssemos o resultado que estava diante de nós, nós nos assustaríamos. Mas graças ao Senhor, pela sua palavra e porque Ele se faz presente. Amém? Outra coisa, segundo ponto, a gente pensar, versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Percebe o jeito de Jesus lidar com o ensino? Percebe o jeito de Jesus lidar com a palavra? Percebe o jeito de Jesus cultuar a Deus? Percebe o jeito? Ele vai, pega o barco, afasta um pouco da praia, senta naquele barco e começa a explicar a palavra àquele povo. Uma coisa simples. Eu fico olhando para a vida de Jesus. Pouco ele fez uso do templo, pouco ele fez uso das sinagogas que eram espalhados por toda aquela Palestina daquela época. Pouco Jesus fez uso da estrutura religiosa que havia naquela época. Eu percebo Jesus o seguinte, que Jesus ele está vivendo a vida, e quando ele levanta, ele começa a cultuar a Deus aonde quer que ele está. Jesus vai para as praças, e as praças são para ele ambiente de culto. Jesus vai para a beira da praia, e a beira da praia é ambiente de culto. Jesus assentado num barco, para ele é ambiente de culto, assentado numa mesa, compartilhando o pão com seus discípulos, com seus amigos, com quem quer que o convidasse, para ele é ambiente de culto. Jesus no caminho,
Jesus em um lugar, em um comércio, aonde quer que ele está, para ele tudo, a vida é um ambiente de culto. Que coisa bonita perceber isso. Para Jesus o barco é o púlpito, para Jesus o teto é o céu e o ambiente é a praia. Então para ele o culto é a vida, e é isso que a gente precisa aprender. O que a gente precisa aprender? Que o culto é a vida. Isso é muito importante, a gente está analisando, porque para muitos o culto significa 2 horas por semana, significa um ambiente, significa um espaço, significa uma hora determinada. Culto para nós é assim, muitas vezes é assim, mas culto para Jesus é a vida. Sabe como é que começa o culto de Jesus? Começa no amanhecer, conforme Romanos capítulo 12, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Acordou, tem raciocínio, começou o culto. Para Jesus é assim, para nós também deveria ser assim. Levantamos pela manhã, começou o culto. Vamos ao trabalho, dentro do carro, é ambiente de culto. Assentado na mesa, partilhando pão com as crianças, com a esposa, com a família, é ambiente de culto. Assentado, assistindo um filme, como foi dito aqui hoje, diante de pessoas que você ama, um filme agradável, que fala também ao coração, também é um ambiente de culto. Levar o seu filho para jogar bola, para fazer natação, né, para brincar com ele no parque, isso é ambiente de culto. Sabe, compartilhar a vida com as pessoas, comer alguma coisa numa padaria com alguém que você conhece, sentado numa mesa com amigos, isso é ambiente de culto. Sentar, né, em qualquer ambiente que seja, para poder partilhar alguma coisa para comer, isso é ambiente de culto, porque o culto para nós, assim como Jesus, é a vida. Sabe, de poder ir para o trabalho e fazer o caminho do seu trabalho, um ambiente de culto. De poder chegar no seu trabalho e o seu trabalho também, junto com seus amigos, colegas de trabalho, também ser um ambiente de culto. E perceber que o culto não é 2 horas por semana, não é um ambiente, um local, um espaço, um período determinado, mas o culto é a vida. Amém? Terceiro ponto. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Tem alguém com alguma versão diferente? A minha está assim, ó, faste ao largo. É meio complicado. Tem alguma versão diferente? Me ajuda aí, se não fechar a Bíblia, pelo amor de Deus. Vá para onde as águas são mais fundas. Essa é uma tradução legal. Então Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, você trabalhou a noite toda, certo? Você ralou, você se esforçou, mas agora, ao meu pedido, lance a sua rede nas águas mais fundas. Percebe isso? Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso para Pedro? Fala assim: Pedro, sabe o que você busca? Sabe aquilo que você procura? Está lá, nas águas mais fundas. Sabe aquilo que vai te preencher de verdade, que vai trazer significado para a sua vida? Está lá nas águas fundas. Pedro, o que você busca? Eu busco os meus peixes. Sabe onde estão os seus peixes, ô Pedro? Está lá nas águas fundas. E aí Pedro vai, lança a rede nas águas fundas, e aí a gente vê a grande pesca maravilhosa que esse homem fez. E o que significa isso no nosso contexto atual? O que isso nos ensina? Nos ensina o seguinte: que aquilo que eu preciso, que aquilo que eu necessito, aquilo que traz significado, aquilo que é importante, aquilo que preencherá o seu coração de verdade, não está na superficialidade do conhecimento de Deus, mas está nas águas profundas do conhecimento de Deus. Isso é importante a gente pensar. Sabe por que a nossa vida é rasa? Sabe por que vivemos muitas vezes a nossa vida de maneira sem significado? Tem gente que acorda por acordar, trabalha por trabalhar, vive por viver. É aquele ditado: eu estou levando a vida e a vida está me levando. Não tem significado, não tem propósito, não tem sentido. Vida superficial. Quanto menos conhecemos de Deus, maior será a superficialidade do nosso viver. Mas quanto mais nos aprofundamos no conhecimento de Deus, descobrimos quem Ele é, Ele vai revelar quem eu sou, e a vida passará a ter significado. Por que você levanta? Eu levanto porque eu tenho um propósito. Por que você trabalha? Eu trabalho porque eu tenho um propósito.
Por que você serve os seus irmãos? Porque eu tenho um propósito. Por que você faz o bem? Porque eu tenho um propósito. Por que você colabora no reino de Deus? Porque eu tenho um propósito. E o meu propósito é Cristo Jesus. Amém? Quarto ponto. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Olha que coisa interessante. Uma coisa muito interessante. Pedro está exausto. Trabalhou a noite inteira. E sabe o que Pedro obteve através do esforço do seu trabalho? Nada. Sabe o que Pedro obteve? Qual foi o resultado do esforço, das energias gastas por esse homem, através de um trabalho exaustivo a noite inteira? O que Pedro ganhou com isso? Nada. Pedro está o quê? Frustrado. Ele está na beira da praia frustrado. Porque ele fazia isso todos os dias. Porque esse era o ambiente de trabalho desse homem. Ele está frustrado, desanimado. E aí é uma coisa muito interessante, que quando Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, você não pegou nada. Você levou aí nada, de 5 a 6 horas da sua madrugada, para poder não ter resultado algum. Trabalhei. Por quê? Porque Pedro trabalhava para si. O objetivo era ele mesmo. O objetivo era os seus negócios. O objetivo era o propósito que ele tinha consigo mesmo. Só que aí quando Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, agora você vai lançar a rede lá. É lá que estão os peixes. Sabe quanto tempo mais ou menos que ele gastou? Tem uma média aí? Sabe? Minutos. Alguns poucos minutos. Foi o suficiente para Pedro fazer uma das pescas mais importantes de toda a sua vida. 6 horas lançando a rede. Lança a rede, puxa a rede vazia. Lança a rede, puxa a rede vazia. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, nada. Aí Jesus fala assim: lança lá, Pedro. E Pedro lança a rede. Quando busca, vem repleta de peixe. Poucas horas. E sabe que período era esse? Um período inapropriado para pesca. Ninguém pescava durante o dia. Então um período inapropriado. 1 hora inapropriada, porque o cara quer ir dormir e descansar. Ele não quer trabalhar, ele quer descansar. Com gente desapropriada, com gente despreparada, porque ele está cansado. Só que com Jesus, irmãos, e quando o objetivo e o propósito é Jesus, pode ser num horário inapropriado, pode ser um jeito desapropriado, pode ser com gente despreparada, pode ser numa hora que você diz: nessa hora não pode. Pode ser que tudo diga que não, tudo diga o contrário. Mas se é para Jesus e o objetivo é Jesus, você pode ter certeza que você vai experimentar uma experiência tão grande que você nunca experimentou em toda a sua vida. Sabe, isso é bonito a gente estar pensando. É interessante a gente estar pensando, porque a gente pensa assim: eu trabalho para quem? Eu gasto as energias, as minhas energias para quê? Eu gasto todo o meu esforço, do seu trabalho cotidiano, ou mesmo no que diz respeito ao reino de Deus. Para que eu trabalho? Trabalho para mim ou trabalho para Jesus? Se for trabalhar para Jesus, vai se tornar como Pedro, no final do dia lavando as redes, triste, frustrado e cansado. Mas se for para Jesus, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Mude o foco. É isso para que nós temos trabalhado. Todas as nossas energias são gastas no que e para quê? E muitas vezes fazemos isso para nos promover, fazemos para que as pessoas nos vejam, fazemos para que as pessoas falem de nós, fazemos para que as pessoas nos elogiem, fazemos para que as pessoas nos reconheçam, porque nossa vida é assim: a gente vive o tempo todo tentando viver uma vida que nós não temos, para poder provar para as pessoas aquilo que nós não somos. E aí nos frustramos. Porque aí a gente acha que a capacidade está em nós, que somos capazes, que temos forças para jogar a rede e buscar a rede de volta, que somos pessoas habilitadas, e aí nos frustramos quando o resultado não vem. Mas se nós fazemos para Jesus, você pode ter pouca força, você pode ser um despreparado, você pode não ter condições, você pode estar num horário inapropriado, num jeito inapropriado, uma hora que não é apropriada, um ambiente que não é apropriado,
Mas se Jesus pediu para lançar a rede, e você lançar a rede, e essa rede for lançada no propósito, para que ele seja beneficiado, aí vão vir os resultados. E os resultados serão maravilhosos, como essa pesca que Pedro e seus amigos fizeram. Amém? Quinto ponto. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, versículo 7, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Percebe isso aqui? Quando Pedro percebeu que alguns peixes estavam escapando, que seria difícil colocar os peixes para dentro do barco sozinho, que provavelmente as redes poderiam se romperem, e aí ele ia perder toda aquela peça, o que Pedro faz? Faz sinal. E faz sinal para quem? Para quem está na praia. Fala, ó, vem me ajudar, eu não consigo sozinho, vem me ajudar, sozinho eu não consigo, eu vou perder esses peixes todos. Mas tem gente que é egoísta. Não, eu dou conta, a pesca é para mim, a revelação é para mim, Jesus disse foi para mim, a revelação que ele falou foi para a minha vida. Ele falou, Pedro, lança a rede. Então Jesus falou para mim, então é para mim, é um particular que eu tenho com Deus, é a vida que eu tenho com Deus. Ele disse que compete a mim e a minha família, então eu não quero partilhar isso. Tem gente que é egoísta. A revelação pode ter vindo a você, mas o resultado último disso não vai ser só para você, vai ser para todos que estão ao seu redor. E aí Pedro faz sinal lá para a praia, ó, João, vem me ajudar, Tiago, vem me ajudar. E aí eles pulam, né, no barco, parece que esse cara doido, sai correndo, oh meu Deus, vamos pular no barco, sai doido, encontro com Pedro, chega lá, 4 braços já, aí já melhora, né, em vez de 1, 4 agora. E aí os camaradas grudam naquela rede, jogam os peixes para dentro, o barco vem meio que balançando, querendo afundar de tanto peixe que havia dentro daqueles barcos. Chega na praia, e aí a festa, né, de tanto peixe que esses camaradas colheram durante aquele horário que provavelmente os outros pescadores estão dizendo, meu Deus, que mistério é esse? Porque esses caras estão pescando durante o dia, esses caras acharam uma mina de ouro e que coisa estranha é essa? E aí provavelmente houve-se um comentário. Mas o que me chama a atenção é o chamar. Ele está lançando, vem me ajudar, né? Sozinho não dou conta. Isso faz sentido na nossa vida atual. Sabe o que significa isso? Fazer sinal significa dizer o seguinte, ó, chame pessoas para nos ajudar que têm o mesmo propósito que a gente. De repente ele não tem a mesma confissão de fé que a sua. De repente ele pensa diferente no que diz respeito a alguns requisitos da vida cristã. De repente o batismo dele é diferente do seu. De repente a ceia deles, eles comemoram diferente da sua. De repente a palavra que eles pregam é de um jeito mais eloquente. De repente o outro de uma maneira mais detalhada. Ou seja, de repente eles têm alguns pensamentos diferentes do nosso. E a gente fica com picuinha, porque não vou levantar a mão, porque aquele cara ali não concorda com algumas coisas que eu penso, aquele outro ali também não, aquela comunidade ali não, aquele grupo ali não. Vamos tentar salvar os que nós temos aqui, se alguns se perderem no caminho, não tem problema. O negócio é nós agarrarmos uns aos outros aqui e o resto que se dane para lá. Mas de fazer sinal significa dizer o seguinte, peça ajuda. Não está dando conta de arrebanhar o povo, de ajuntar o povo, de trazer gente para Jesus, não está dando conta, chama quem pode. Peça ajuda. Mas ele não pensa como eu. Peça ajuda, porque se o objetivo é igual, de poder salvar alguém, ou uma pessoa, um grupo, uma família, pelo amor de Deus, peça ajuda. Seja humilde para estender as mãos. Só que tem o outro lado da moeda. A gente estende as mãos, as pessoas vêm e nos ajudam. Mas quando o outro estender as mãos, será que nós estaremos dispostos a também ter a mesma humildade para poder ajudar? Aconteceu um caso muito interessante aqui conosco durante essas 2 semanas que passaram, que chegou ali no Batuíra, os irmãos sabem da história, crianças que foram maltratadas pela família e foram recolhidos pelo conselho tutelar e levados lá para o Batuíra, ali no Bambi. Aquelas crianças chegaram lá de maneira muito maltratada, judiada, com a roupa do corpo. E sabe o que aquele povo fez do Batuíra? Sabe o que aquela instituição fez? Estendeu as mãos.
Falou, vem ajudar a gente, porque essas crianças aqui precisam de roupa. Sabe o que aconteceu? Esse estender as mãos chegou até nós. Os irmãos se regimentaram, mandaram WhatsApp para outro, Facebook, fizeram um rebuliço. Que tem roupa, tá no meu carro até hoje. Esse dia, eu estava ontem, né? Ontem de ontem, a Tega brigando comigo, falando assim, de quem é essa roupa? De quem é essa sacola de roupa que apareceu aí? Quem te deu isso? Eu falei, não sei. Ela falou, você está ficando doida, as pessoas te dão as coisas na rua, você não está sabendo quem foi? Eu falei, não, você que está ficando doida, porque esse negócio já estava aí. Aí o Israel entrou no meio e falou, não, mas tem que estar aí desde quinta-feira. Pronto, tá todo mundo doido então nessa casa, porque ninguém sabe de mais nada. E aí descobrimos que foi alguém que foi lá em casa, bateu na porta, não tinha ninguém, abriu a porta do carro, estava aberta, jogou a sacola lá dentro. Meio de louco. A ponto do cara lá do Batuíra, do coordenador, falou assim, gente, para de mandar roupa. Para. E já estão colocando 2, 3 calça jeans nessas crianças. Para de mandar roupa. De gente aqui, irmãos, de gente aqui da nossa comunidade, tirar um dia da semana e ir lá cortar o cabelo daquelas crianças. Agora a questão é o seguinte, sabe o que significa Batuíra? Sabe o que é Batuíra? Uma instituição espírita. Aí alguém pode pegar e questionar e falar, não, mas eles são espíritas, eu não vou estender, eles estenderam as mãos, eu não vou ajudar, porque é uma instituição espírita, não comunga com a minha mesma confissão de fé. Irmãos, que ignorância espiritual nós estamos vivendo. Porque queira você não queira, talvez a confissão de fé deles é diferente da nossa, mas nós temos algo em comum com eles. Temos ou não temos? Sabe o que aquele povo gosta? Gosta de cuidar de gente. Gosta de cuidar de criança abandonada. Você gosta de cuidar, de acolher criança abandonada? Você gosta? Você gosta porque você é um cristão. Você gosta de ajudar a gente que está passando necessidade? Você gosta porque você é um cristão. O cristão gosta de cuidar de gente. E a instituição Batuíra espírita gosta também. E isso é o que nos une. E se eles estão estendendo a mão e é isso que nos une, nós vamos lá ajudar eles. Vamos ou não vamos? Vamos. Porque o dia que nós estendemos as mãos aqui, eu tenho certeza que eles vão descer também. Talvez a gente não vai conseguir ter uma mesma reunião. Talvez não vamos conseguir falar de Bíblia com eles. Talvez não vamos compartilhar da mesma confissão de fé. Mas se tratando de fazer o bem, nós temos algo em comum. Amém, irmãos? Que a gente quebre essas barreiras medíocres das nossas vidas. Existe muita gente aí fora fazendo o bem do jeito deles. E se o bem é o que nos une, e se estão estendendo as mãos, irmãos, queira fazer parte disso, porque isso será bênção para a sua vida. Amém? 6º ponto. Olha, falei de 6 pontos, 35 minutos. 6º ponto. Vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando Pedro olhou para dentro de si, o que ele viu? A miséria dele. Quando Pedro olhou para dentro de si, o que ele conseguiu enxergar? Pecado. Pedro se viu pecador. Pedro, que bom que ele se viu pecador, misericórdia, né? Graças a Deus por essa revelação na vida de Pedro. E aí quando ele olha para Jesus, a presença de Jesus é constrangedora. Meu, esse homem é santo. As palavras desse homem apertam meu coração. Esse homem é extraordinário. É aquilo que nossa religião precisava. Ele está aqui, ele é vivo e ele é de carne e osso. Deus conosco. O Emanuel está aqui. Deus conosco. E Pedro olha para si, vê a sua pequeneza e pensa assim, meu Deus, como esse homem me constrange. E aí ele fala assim, Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Essa é a primeira coisa que vem à mente quando nos enxergamos pecadores. Teria que ser o contrário. Teria e deve ser o contrário. Que o dia que nós olharmos para dentro de nós e nos conseguirmos enxergar quem de fato nós somos, e nós somos de fato pecadores, quando nós olharmos para Jesus,
e vier aquele sentimento de querer afastá-lo de nós, porque somos pecador, não faça isso, pelo amor de Deus. Vá de encontro a Ele. Você sabe por quê? Porque pecador precisa de quê? Pecador precisa de Salvador. Quem está perdido precisa ser salvo. Não é assim? Quando a gente olha para dentro de nós e nos vemos pecadores, o que a gente precisa fazer? Corra para o seu Salvador. Corra para Jesus. Não permita que o teu pecado te afaste de Deus. Não permita. Não se afaste de Deus. Não faça como aqueles caras de Gadara. Não faça isso. Não mande Jesus embora. Chame Jesus para perto. É assim que acontece. De vez em quando a gente leva um tropeço na vida. E a vida é assim. A gente cai aqui, a gente cai ali. A gente se imunda em alguma coisa suja ali, outra ali. A gente cai numa lama ali. A vida é assim. Mas quando isso acontece, o primeiro sentimento que vem é dizer como Pedro: Senhor, afasta de mim que sou pecador. Aí eu não venho mais para a igreja. Aí eu me afasto de Deus. Aí eu não leio mais a Bíblia. Aí eu não vou mais para a oração, porque isso me afasta. Mas isso é um sentimento diabólico. Porque você não precisa ser perfeito para aproximar de Jesus. Aliás, eu quero dar uma notícia para você: Jesus gosta de gente imperfeita. Porque Ele disse o seguinte: eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus não lança fora pecador. Ele diz o seguinte: todos aqueles que vêm diante de mim, de maneira alguma vos lançarei fora. Sabe quem sai fora? Somos nós. É nós que pulamos fora do barco. É a gente que abandona. É a gente que pula do carro andando. É a gente que sai fora. Mas Jesus jamais nos abandona, mesmo você sendo quem você é. Sabe o que significa isso aqui? Que vamos participar logo mais? Sabe o que significa isso aqui? Perdão de pecado. Tem gente que fala assim: não vou participar porque eu estou em pecado. Bem-vindo ao mundo dos pecadores. Chegou a essa conclusão? Bem-vindo ao mundo dos pecadores. Porque tem um versículo na Bíblia que a gente lê ele o tempo todo, interpreta ele o tempo todo de maneira errada, e aí a gente cria a doutrina, e a gente olha para esses dois símbolos, porque o pão fala do corpo e o vinho do sangue, e o corpo fora do sangue significa morte, e a morte de Jesus significa a nossa vitória, porque a morte de Jesus nos afasta do diabo, do medo da morte e do pecado. São os efeitos de Jesus, capítulo 2 de Hebreus, versículo 14 ao 17. Abre lá na sua casa. Os efeitos da morte do Senhor na sua vida. Quais foram? O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Segundo, você não precisa mais ter medo de morrer. Aleluia! Por quê? Porque se você morrer hoje, do outro lado, sabe quem vai estar lá te esperando? O seu Salvador. Você não precisa ter medo de morrer. Sabe outra coisa importante que a gente vê nos efeitos da morte do Senhor? É que Ele perdoa alguns pecados, todos os pecados. Todos. Sabe quais são os pecados que Deus já te perdoou? Os pecados que você cometeu anteriormente. O pecado que você cometeu hoje. E pasmem-se, o pecado que você vai cometer amanhã já foi perdoado na cruz do Calvário. Porque a morte do Senhor foi uma única morte. Ele não precisa morrer amanhã para perdoar o seu pecado de hoje. Ele não precisa morrer depois da manhã para perdoar o seu pecado de amanhã. Ele fez isso uma única vez e para todo sempre, para perdoar o pecado da humanidade, anteriormente, presente e futuro. É claro que isso não vai nos dar o direito de vivermos no pecado. Pelo contrário, saber disso é constrangedor. Porque se eu saber que eu vou pisar na bola, e depois que eu pisar na bola eu tenho que olhar para os olhos dele, e ele virar para mim e falar assim: tu me amas? Você me ama, Rodrigo? E eu tenho que olhar dentro dos olhos dele e dizer a verdade? Isso é constrangedor. Por isso que eu evito o pecado. Porque eu não quero ter esse encontro constrangedor, mas eu quero ter um outro encontro com ele. O encontro de poder abraçá-lo.
Então, se você está pensando que você não pode tocar nessa aqui porque você pecou, por causa de um versículo que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Bem-vindo ao mundo dos pecadores, porque se você conseguir olhar para dentro de si, você vai encontrar uma coisa que é comum em todos nós. Em pastor, em bispo, em presbítero, em cara mais santo dessa terra, se ele olhar para dentro de si, ele vai chegar a uma mesma conclusão que eu e você: somos pecadores. E isso aqui revela o quê? Perdão de pecado. Então aquilo que revela perdão de pecado, não pode ser hoje o pecado um obstáculo para você participar de um memorial que te lembra que você foi perdoado. Isso é incoerente. Isso é incoerente. Como é que um memorial que me lembra e que vem trazer à minha memória que Ele me perdoou, e hoje eu estou dizendo que a minha falha, o meu pecado é impedimento para participar desse memorial? Isso é incoerente. Não tem incoerência maior. Agora, se você olhar para dentro de si e não conseguir achar nada de ruim aí você não pode participar mesmo. Se você olhar para o espelho e você achar o cara mais bonito dessa terra, o mais interessante, ou a pessoa mais boa deste mundo, então, meu jovem, você não precisa de Jesus. Agora, se você olhar para dentro de si, e como Pedro conseguiu se olhar e dizer: Senhor, eu sou pecador, meu irmão, então participe daqui urgentemente. Pelo amor de Deus, não deixe de participar disso, porque isso vai servir para você como Cristo Jesus olhando para dentro dos seus olhos, dizendo: tu me amas? Mas isso vai me constranger. É importante que te constranja mesmo. É importante que nos constranja mesmo, que tire o nosso chão. Sabe por quê, irmão? Senão nós vamos viver na prática do pecado. Amém? Então, graças ao Senhor por isso. Não deixe Jesus embora. Nesse aspecto, faça como Jacó: abrace o anjo e não deixe ele embora de jeito nenhum. Amém? Sétimo ponto, versículo 10: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Que coisa interessante. Jesus está dizendo para esses homens o seguinte: agora em diante vocês vão servir para atrair as pessoas. Vocês vão viver de um jeito tal que vocês não vão feder peixe mais. Vocês vão cheirar gente. Que pescador cheira peixe, né? Chegou um pescador, se entrar um pescador aqui, vamos saber que ele entrou. Se um cheirinho diferente, o pescador entrou na área. Então o cheiro desses homens já não vão ser mais de peixe, vão ser de gente. Jesus está dizendo assim: a partir de agora vocês vão amar gente. Vocês vão conviver com a gente. Vocês vão estar no meio de pessoas, misturado com gente, e vai atrair gente para mim. É isso que Jesus estava dizendo para eles. E se Jesus estava dizendo para Pedro, está dizendo para nós. Jesus está dizendo para nós como igreja: nós precisamos ser como Pedro. E o que a gente precisa fazer? Atrair gente. O nosso viver cristão precisa ser vivido de um jeito tal a atrair as pessoas que estão lá fora. E numa rede de peixe, vem peixe de tudo é jeito. Vem peixe bonito, vem peixe feio, vem peixe amarelo, peixe vermelho, peixe branco, peixe azul, peixe colorido, peixe preto e branco. Vem peixe de tudo quanto é jeito. Peixe que morde, peixe que não morde, peixe com dente, peixe sem dente. Tudo quanto é tipo de peixe vem na rede. Mas se nós estamos dispostos a atrair pessoas, a ser como Pedro, então a gente vai atrair pessoas. E nesse atrair pessoas pode vir gente que morde, pode vir gente sem dente, pode vir gente de tudo e quanto é tipo de cores diferentes que você imagina. Vai vir gente. Mas se a gente gosta de gente, a gente vai fazer como Pedro, vai levar elas até Jesus. Amém? O oitavo e último ponto. E versículo 11: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe que coisa interessante? Me faz pensar aqui. Eu poderia encerrar aqui. Poderia dizer o seguinte: agora é o seguinte, seu barco está cheio, a pesca foi
maravilhosa. Eita, pesca maravilhosa, hein? Né? Foi canela de fogo, como diz os pentecostais. O negócio foi bom, como diz lá em Goiás. Então, vamos embora para casa. Vamos seguir nossas vidas, porque afinal de contas, Jesus no barco é peixe toda hora. Peixe assado, peixe frito, peixe ao molho, peixe cozido, peixe no alho, peixe no óleo, peixe de tudo quanto é. Peixe na chapa, não faz tanto fumaça igual hambúrguer, mas peixe na chapa, de tudo quanto é jeito. Tendo Jesus no barco, as coisas vão de vento em pouco. Vai dar tudo certo, você vai ter o melhor emprego. Aliás, você não vai ter o melhor emprego, você vai ser patrão. Eu poderia encerrar e dizer que tendo Jesus no barco, as coisas vão dar tudo certo. Tudo, seus filhos não vão ficar doentes, o seu carro não vai estragar, a sua casa não vai ter problema, não vai nem queimar a lâmpada, seu chuveiro não vai queimar. Pelo contrário, vai dar tudo certo. E a vida é assim, aleluia, glória a Deus. A vida é abundante. Jesus no barco tem peixe o tempo todo e toda hora. E eu poderia parar aqui, encerrar aqui e dizer aleluia, vai embora para suas casas. Porque afinal de contas, ter Jesus é ter uma vida gloriosa e um mar de rosa. Aleluia por isso. Só que eu não posso terminar aqui e dizer isso. Você sabe por que eu não posso dizer isso? Porque eu tenho consciência. Eu tenho que deitar a minha cabeça no travesseiro quando chegar lá em casa, e eu vou ter que rever o que eu falei ou deixei de falar aqui. E se eu falei uma besteira, isso vai me corroer. Pode ser que eu perca a noite de sono. Ou pode ser que palavras aqui que eu deixei de dizer para você, e aquilo vai me martirizar. A minha noite vai ser horrorosa. Eu poderia ir embora, mas eu tenho uma consciência, eu tenho que prestar conta para essa consciência. E alguém disse que a consciência é a voz de Deus. Eu tenho que prestar contas com Deus do que eu falei ou deixei de falar. Eu poderia ir embora, mas eu tenho consciência. E eu tenho que levantar no outro dia e me encarar no espelho, porque eu tenho que escovar os meus dentes para ir trabalhar de madrugada. E aí eu tenho que olhar para mim e me encarar e falar: aí, ó, o que você falou lá foi uma besteira. O que você falou lá não foi verdade. E aí é eu contra eu mesmo. E aí eu não posso correr de mim, porque eu tenho que ir para o trabalho e a minha consciência vai comigo. Eu poderia terminar e ir embora, aleluia, glória a Deus por isso. Mas eu não posso terminar aqui. Eu tenho que continuar. Porque eu tenho que dizer o seguinte, que a vida cristã significa o seguinte: é perdendo que se ganha. Porque eu olho para a vida de Pedro. Pedro não tem que deixar dois barcos de peixe. Pedro tem que deixar a sua empresa. Pedro tem que deixar a sua vida. Pedro tem que deixar seus parentes, a sua pátria. Sabe o que Pedro tem que deixar? A sua liberdade. Sabe o que Pedro tem que deixar? Os seus parentes, pai, mãe, irmãos. É claro que ele levou um com ele, glória a Deus por isso. Mas se não, teria que deixá-lo também. Pedro tem que deixar, sabe o que Pedro tem que deixar, irmãos? Tem que deixar a credibilidade, porque seguir Jesus é arriscado. Seguir Jesus é seguir um contrabandista, porque esse cara está contrabandeando a religião atual. Ele não faz parte do grupo, ele não é um sacerdote, ele não é um mestre, ele não é um levita, ele não é nada do que a religião esperava que ele fosse. Então seguir Jesus é perigoso. Sabe o que Pedro está tendo que encarar agora? Ele está querendo colocar a sua vida a prêmio, porque seguir Jesus significa dizer o seguinte: pode ser que eu perca a minha vida junto com esse homem. Então seguir Jesus também tem que deixar o medo, que pode ser que nessa caminhada eu perca a minha vida. Pedro poderia pensar assim. E muita gente pensa assim: eu vou para a igreja, as coisas vão melhorar, vai dar tudo certo, aleluia. Irmão, o cerco vai apertar. Isso aí eu não posso enganar vocês. Eu não posso chegar aqui e falar vai ser assim, não vai. As coisas vão ficar mais difíceis. Pode ser que seu pai não entenda, pode ser que sua mãe não entenda, pode ser que seus filhos não entendam, pode ser que sua esposa não entenda, pode ser que seus amigos não entendam, pode ser que as pessoas que são... Pode ser que você perca alguns amigos na vida. Seguir Jesus de verdade, como Pedro seguiu, pode ser que você não vá conseguir amigos. Você vai perder um monte que você diz que tem. Pode ser que você vai ter que abrir mão de alguma coisa na sua vida. Pode ser que tenha que perder a liberdade, porque nós somos livres para fazer tudo, mas nem tudo nos convém.
Porque hoje fazer ou deixar de fazer não depende só de mim, depende do que está próximo do meu lado. Eu não posso fazer, não é porque eu não posso. Eu não posso, eu até posso, mas não posso, porque tem um outro do meu lado. Porque se eu fizer e prejudicar ele, pronto, lascou. Já não sou dono mais da minha vida. Isso, agora sabe o que significa seguir Jesus? Pode ser que agora a sua vida vai ter muitos donos. Todo mundo vai mandar em você de alguma maneira. Então seguir Jesus é isso. Só que tem uma coisa muito especial, que também não posso parar aqui, porque senão eu vou desencorajar os irmãos vão embora. Eu não vou embora, porque eu vou falar aquilo que eu já tenho consciência, e vou falar para você, não vai embora antes de eu concluir isso aqui, pelo amor de Deus. Senão você desiste. É que Pedro lá na frente, depois de, quem sabe, olhar para trás e olhar, perdi muitas coisas por amor a Jesus, mas o que eu tenho hoje e o que eu sou não tem preço. Isso é importante. Pedro chegou ao ponto de ser crucificado por amor a Jesus, e no momento da sua crucificação, sabe que ele faz o último pedido? Qual o pedido de Pedro? Me crucifique, mas me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Sabe o que significa isso? É que Pedro agora já não tem mais motivos para viver a vida longe desse homem. A vida sem Jesus não faz sentido mais para Pedro. Não faz. Pedro não troca a sua empresa por amor a Jesus. Pedro não troca os seus barcos cheios de peixe. Pedro não troca nada. Pedro não troca uma vida boa, cheia de dinheiro, cheio de imóveis. Pedro não troca, porque isso é nada diante daquele que encontrou tudo, que é Jesus. Irmãos, é isso que é importante. Na vida cristã é perdendo o que se ganha. E o dia que você abrir mão de algumas coisas que hoje vai ser dolorido para você, lá na frente, quando você poder ter maturidade cristã o suficiente, você vai olhar para trás e falar: isso aí eu deixei para trás, isso não é nada diante daquilo que está diante de mim. Porque aquilo que está diante de mim é muito mais valoroso e muito mais importante. E a minha vida sem esse que está diante de mim não faz mais sentido. Amém? Por isso que ele é convidado lá na frente para ir embora. Jesus fala assim: Pedro, vai embora. Segue o seu caminho, homem. Faça como a maioria. Eu não preciso que você me siga. Vai embora. Recupere a sua empresa, recupere a sua profissão, volta a pescar, faz o que você quiser, vai embora, Pedro. E ele vira para Jesus e fala: Jesus, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Mano, não dá para deixar esse homem. Não dá. Então eu olho para a minha vida, eu, Rodrigo, olho para o que eu deixei para trás. Deixei algumas coisas, mas aquilo que eu deixei, uma coisa eu me arrependo nessa vida, de não ter tido mais para poder deixar, para poder seguir esse homem. Porque a vida que eu tenho hoje, a maturidade cristã que eu tenho hoje, a família que eu pude, de uma maneira comungar a minha alegria com meus filhos, com a minha esposa, o que eu tenho hoje, a família cristã que eu tenho hoje, que muitos de vocês fazem parte disso, daquilo que faz parte da minha história. Vocês fazem parte disso, daquilo que eu cresci como ser humano, dos meus olhos abertos para o mundo que eu não consegui enxergar. Isso não tem preço. É difícil ficar longe de pai e mãe, 1000 quilômetros daqui, e vê-los uma vez por ano. É difícil ter que ouvir a voz do pai no WhatsApp, porque está 1000 quilômetros daqui, a mãe, que já estão de idade, e que eu tenho que me esforçar de estar lá pelo menos uma vez no ano, para poder dar um abraço nele, ou que eu forço ele vir para cá para me dar um abraço nele, de ver a minha irmã distante, de não ter um parente sequer. Eu não tenho um parente sequer de sangue aqui do meu lado, mas tenho amigos e irmãos que são mais chegados do que parente. E tenho algo que Deus me deu interiormente, dentro de mim, que não tem preço, e que eu não troco jamais por tudo aquilo que eu perdi. Porque Jesus é infinitamente maior do que todas essas coisas.
Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome, Senhor. Louvo o teu nome por esse privilégio, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de poder pensar um pouco sobre a tua palavra, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a enxergar esse verdadeiro cristianismo que está diante de nós. Ajude-nos a olhar para dentro dos teus olhos, Senhor. Ajude-nos a chegarmos mais perto de ti, de poder ir às águas mais profundas, Senhor, para poder alcançar mais daquilo que eu preciso e que poderá trazer significância no meu viver cristão. Abençoe a vida dos meus irmãos em Cristo, que tão bondosamente pararam aqui diante de mim, Senhor, para poder não ouvir as minhas palavras, mas as tuas. Porque se foram minhas palavras, sem sucesso, como Pedro na beira da praia, frustrado, sem resultado. Mas acredito que foram as palavras do Senhor.